Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre dois outros métodos utilizados para resolver problemas de contagem, que é o arranjo e a combinação. O objetivo dessa aula, além de explicar esses dois métodos, principalmente é mostrar qual é a diferença entre os dois e a sua aplicação na resolução de uma situação-problema. Como decidir se eu vou optar por usar arranjo ou combinação, tá certo? Então vamos lá. O que é o arranjo, né? Lembre que nós estamos tentando resolver sempre aqueles mesmos problemas de análise combinatória que são resolvidos também utilizando o princípio fundamental da contagem. Assim como nós vimos que eu posso utilizar a permutação para resolver os problemas em que a ordem importa e que eu estou trabalhando com todos os elementos, o arranjo também, vai me possibilitar resolver os problemas aonde a ordem importa. A definição formal de arranjo é dada assim: dado um conjunto de n elementos distintos, então eu tenho n é o total de elementos, chama-se de arranjo desses n elementos ordenados tomados P a P, com P menor que N, qualquer agrupamento ordenado de P elementos distintos escolhido entre os N existentes. Dá um nó na cabeça, né? Então, vamos entender melhor essa definição. O que é o arranjo? Eu vou utilizar a fórmula de arranjo para resolver os problemas de contagem em que a ordem é importante e de um total de n elementos eu quero escolher um valor que é menor do que esse n. Como assim, Vanessa? Imagine que você quer formar uma comissão para representar a sua sala de aula. Na sua sala tem 30 alunos e dos 30 você quer escolher apenas 3. O presidente, um vice-presidente e um secretário, que vai representar a sua sala numa comissão, ok? Se eu escolher, por exemplo, a Vanessa para ser presidente, o Gabriel para ser vice e a Ana para ser secretária, é uma comissão. Agora, se eu trocar a posição, a Ana for a presidente e a Vanessa for a secretária, é a mesma coisa? Não, não é. Forma uma comissão completamente diferente, não é assim? Então, nesse caso, a ordem importa. Já nos agrupamentos em que a ordem não importa, a gente não pode utilizar arranjo. Perceba que dos 30 alunos da sala, eu não estou trabalhando com os 30 alunos, eu não vou levar os 30 alunos para a comissão. Por isso que eu não posso usar a permutação. Desses 30, eu vou escolher um número menor do que 30. Tudo bem? Então, qual é a formulazinha de arranjo? A gente representa esse arranjo pelo A maiúsculo. A gente diz que isso é um arranjo de n na P igual a n fatorial sobre n fatorial sobre n menos p fatorial, onde esse n é o total de elementos. E esse p é o número de elementos que eu vou escolher, de quantos em quantos eu quero escolher, tá certo? Então, lá no problema da sala, dos 30, eu queria escolher 3. Então, o meu n, que é o total de elementos, é 30 e o p seria 3, tá certo? A gente lê arranjo de n na p, que quer dizer que dos n elementos, você vai agrupar de P a P, tá certo? Então, vamos lá. O mais importante de tudo, vocês vão ver que sempre que a gente for pensar num problema a partir de agora, a pergunta é: a ordem importa ou não importa? Se a ordem importa, eu vou usar a formulazinha de arranjo ou permutação. Permutação se eu for trabalhar com todos. Arranjo se eu for trabalhar só com uma parte. Tudo bem? Vamos resolver isso, vamos ver essa aplicação em uma situação problema, tá bom? Então, ele diz o seguinte, dado o conjunto das vogais, V, chamou o conjunto das vogais de V, A, E, I, O, U. Determine a quantidade de arranjos que podemos formar com 3 elementos de V. Então, vamos pensar aqui primeiro. Eu tenho um total de 5 elementos, A, E, I, O, U. Ok? E ele que já disse, ele não está perguntando para mim se a ordem importa ou não. Ele já disse que quer que eu use quem? Arranjo. Então, a ordem importa. Desses 5 elementos que eu tenho em V, ele está pedindo para eu escolher quantos? 3.
Como eu não estou trabalhando com 5, eu estou querendo escolher 3, né? Eu não posso usar permutação, eu vou ter que utilizar a fórmula de arranjo. Qual é a fórmula de arranjo? Bom, a formulazinha de arranjo é essa que está aparecendo aí na tela. Arranjo de n na p é n fatorial sobre n menos p fatorial, tá certo? Então, aqui em cima fica o total e aqui embaixo fica o total menos o que eu quero escolher, fatorial também, tá certo? Então, n é o total de elementos que são A, E, I, O, U, e desses elementos eu vou escolher 3, então é o meu P. Então, onde tiver n eu vou trocar por 5 e onde tiver P eu vou trocar por 3. Vamos lá. Ó, eu troquei o n por 5 e o P por 3. Eu leio que é um arranjo de 5 na 3. Isso aqui é só para especificar a nomenclatura do que eu estou calculando. O que de fato eu vou fazer a operação é essa outra parte aqui, tá certo? Então, eu troquei o n por 5, o n aqui também troquei por 5 e o p eu troquei por 3. N sempre é maior do que p no arranjo, porque n é o total de coisas que eu tenho, tá certo? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, 5 fatorial, 5 menos 3, 2 fatorial. Aí, isso aqui nós sabemos resolver. É só decrescer o 5 até chegar aonde? O 2. Então, vamos decrescer, ó, 5 vezes o antecessor, 4, vezes o antecessor, 3, vezes o antecessor, 2. Eu não precisei até o 1, eu só fui até o 2, então eu lembrei de colocar o fatorial, porque eu não fui até o 1, e aí eu repeti o de baixo 2 fatorial. Aí o 2 fatorial de cima eu posso cancelar com 2 fatorial de baixo, ó. Cancelando os dois, não vai ficar ninguém aqui embaixo. Eu só vou ficar com 5 vezes 4 vezes 3, porque o 2 eu cancelei com 2, tá certo? 5 vezes 4 vezes 3 é igual a 60. Quer dizer que eu posso escolher de 60 maneiras diferentes, dentre essas 5, né, 3 vogais. Eu posso escolher, por exemplo, o A, E, I. Eu posso escolher o E, I, A. Porque como é arranjo, a ordem importa. Toda vez que eu troco a posição, eu gero um novo agrupamento. E você consegue fazer isso de 60 maneiras diferentes. Tá certo? Vamos resolver mais um exemplo. Qual a quantidade de números de dois algarismos distintos que se formam com 2, 3, 5, 7 e 9? Bom, eu quero formar números com dois algarismos. E ele está dizendo que eu só posso usar o 2, o 3, o 5, o 7 e o 9. Imagine aí que você escolheu o 2 e o 3. Você formou o número 23, tudo bem? Agora troque a posição dos dois. Eu escolhi primeiro o 3 e depois o 2, além de trás para frente aqui. Eu não vou ter o número 23, eu vou ter o número 32. Só para ficar bem claro isso, ó. Digamos que você escolheu o 2 e o 3. Você só pode usar eles, ok? Se você colocar o 2 primeiro e depois o 3, você vai ter o número 23. Se você inverter a posição, colocar o 3 primeiro e o 2 depois, você vai ter o número 32. 23 não é igual a 32. Então, quando eu troco a posição dos elementos, geram coisas diferentes, geram agrupamentos diferentes, certo? Então, nesse caso, a ordem importa. Quando a ordem importa, eu tenho que usar arranjo, tá certo? Então, eu vou usar a fórmula de arranjo, porque quando eu troco a posição, gera uma coisa diferente, gera um novo agrupamento, tá certo? Escolha dois números na sua cabeça. Ah, Vanessa, escolhi o 5 e o 7. Imagine que eu vou depositar na sua conta 57. Aí você diz, não, Vanessa, eu escolhi o 7 e o 5, e não 5 e 7. Então, para o arranjo, eu não vou depositar na sua conta 57. Eu vou depositar na sua conta 75. Faz toda a diferença, né? Então, quando eu troco a posição, a ordem importa. Como a ordem importa, eu tenho que usar arranjo. Aí eu tenho um total de 5 algarismos, 1, 2, 3, 4, 5. E desse total de 5, o problema está pedindo para eu escolher 2. Então, eu vou calcular um arranjo de 5 na 2, ok? Sempre lembrando disso, N é sempre o maior, porque é o total de coisas que eu tenho. E o P é quantos eu quero escolher, tá certo? Então, nós vamos substituir o valor de N por 5 e o valor de P por 2. Então, eu troquei aqui, ó, N por 5, o N eu também troquei por 5 na fórmula e o P eu troquei por 2.
Aí eu fiquei com 5 fatorial, só repetir, e 5 menos 2, 3 fatorial. Agora eu vou decrescer o 5 até chegar ao 3 fatorial. Então eu vou ficar com 5 vezes 4, lembrando que é o antecessor, vezes 3. Parei aqui, ó, 3 fatorial. Como eu não multipliquei até 1, eu vou lembrar de repetir o símbolo de fatorial, tá certo? Aí o 3 fatorial eu cancelo com o 3 fatorial. Ficou só 5 vezes 4, porque o 3 eu cancelei com 3. 5 vezes 4, 12. Então, quer dizer que eu posso formar 12 números diferentes utilizando esses 5 algarismos, escolhendo 2 algarismos, ok? Então, vamos deixar isso bem claro. Arranjo, a ordem importa. Quando a ordem importa, o que eu preciso buscar para resolver a questão? Qual é o total de elementos e quantos eu quero escolher? Aí eu vou substituir na fórmula o n, que é o total de elementos, é n fatorial dividido por n menos p. O total menos a quantidade que eu quero escolher. Fatorial também. Aí é só continha, certo? E agora a gente vai falar do outro método, que é a combinação, tá certo? O que é a combinação? Aí é aquela mesma definição formal, né? Que vai estar no livro de vocês. Dado n elementos distintos, chama-se de combinação desses n elementos tomado P a P. Desculpa, aqui é um P, viu, gente? P menor do que n, qualquer subconjunto formado por P elementos distintos, escolhido entre os n. Bom, parece confuso do mesmo jeito. Vamos entender isso melhor. Então, ó, eu tenho de novo n elementos, que é o total que vai ter no problema. Desses n, eu também quero escolher só uma parte. Eu não quero trabalhar com todos os n. Eu quero escolher 3, eu quero escolher 2, eu quero escolher 5. Eu quero escolher uma quantidade. Só que para a combinação, aquela palavrinha que aparecia lá na definição de arranjo, que era ordem, aqui não aparece. Para a combinação, a ordem não importa. Como assim, Vanessa, a ordem não importa? Bom, vamos imaginar que a gente vai tomar sorvete, certo? E aí eu cheguei na sorveteria e pedi, olha, eu quero uma bola de abacaxi e uma bola de morango. Aí eu disse, não. Desculpa, eu mudei de ideia. Eu não quero abacaxi e morango, eu quero morango e abacaxi. Se você olhar para o sorvete, fez alguma diferença? Não é a mesma combinação de sabores? Não é o mesmo sorvete que eu estou tomando? Então, para esse caso, a ordem não importa. Quando eu troquei a posição dos sabores da bola, me gerou o mesmo sorvete. Ainda é um sorvete de abacaxi e morango, tá certo? Não fez diferença como fez diferença para os números. O mesmo acontece, por exemplo, vamos formar equipes na sala de aula. Eu quero que a Maria e o Joãozinho fiquem juntos. Se eu, ao invés de escolher a Maria e o João, escolher o João e a Maria, ainda é a mesma equipe, são as mesmas pessoas. Nesse caso, a ordem não importa. Ah, Vanessa, e por que lá na história do presidente, do vice-presidente, do secretário importou? Porque tinha a ver com cargo, e aí a posição importa. Colocar uma pessoa para presidente e uma para tesoureira e depois trocar a posição delas, elas também vão trocar de cargo. Então, a ordem importa, tá certo? Então, a partir de agora, o nosso trabalho é esse. É olhar para uma situação, problema e nos perguntar, a ordem está interferindo? Ela é importante ou ela não é importante? E como é que eu vou fazer isso, Vanessa? Imaginando a situação, problema. Vai trocando a posição dos elementos e aí você vai percebendo se a ordem importa ou a ordem não importa. Tá certo? E qual é a fórmula de combinação? Ela é muito parecida com a fórmula de arranjo. Ó. Se eu tapar esse P, aqui fica parecendo o arranjo. N fatorial, N menos P fatorial. O que está sendo acrescentado na fórmula de combinação? É esse P fatorial aqui. E por que eu acrescento ele aqui, Vanessa? Porque é ele quem vai eliminar todas essas repetições. De escolher, por exemplo, abacaxi e morango e abacaxi, isso é o mesmo agrupamento para combinação. Então, eu preciso excluir um deles, porque senão vai ficar repetido, tá certo? Então, é essa divisão pelo P fatorial que exclui essa repetição. Então, a formulazinha de combinação é esse C,
de N na P. Essa é só uma das representações lá no PDF com as soluções, do PDF gabarito com as soluções dos exercícios. Lá no finalzinho eu coloquei as formas mais comuns que aparecem de escrever a combinação, tá certo? Eu vou utilizar essa aqui, combinação de N na P, é N fatorial sobre P fatorial, N menos P fatorial, tá certo? Então, ela só acrescenta aqui embaixo, no denominador, esse P fatorial. E a definição do N e do P não muda. O N ainda é o total de elementos e o P é o número de elementos escolhidos. Vamos ver a aplicação dessa fórmula numa situação problema, tá certo? Então, ó, em uma classe de 30 alunos, pretende-se formar uma comissão de 3 alunos para a representação dos discentes no colégio. Bem parecida com aquela que eu falei. Quantas comissões distintas podem ser formadas? Então, primeira coisa eu vou me perguntar. A ordem importa ou não importa? Vanessa falou de uma questão de comissão e ela disse que importava, certo? Mas eu falei que lá eu escolhi um presidente, um vice-presidente e um secretário. A questão aqui, está colocando cargos? Ele está falando que quer escolher uma comissão com 3 alunos. Então, se eu escolher a Maria, a Ana e o João, é uma comissão. Agora, vamos trocar a posição deles. Eu, em vez de escolher a Maria, a Ana e o João, eu escolhi o João, a Ana e a Maria. Mudou alguma coisa? Não são as mesmas pessoas, não são as mesmas comissões, né? Como não tem cargo, misturar eles não faz a menor diferença. Ainda é o mesmo agrupamento. Então, nesse caso, a ordem não importa. Como a ordem não tem importância, né? Porque eu troquei a posição e não gerou uma nova comissão, eu vou ter que usar combinação. Aí, se eu vou usar combinação, eu vou ter que tirar 2 elementos para resolver o problema. O N, que é o total de elementos. Quantos alunos tem na sala? 30. E desses 30, eu quero escolher quantos? Ele quer escolher uma comissão com 3. Então, o meu N é 30, que é o total de alunos, e o P é 3, que é quantos serão escolhidos, tá certo? A formulazinha de combinação é essa aqui, ó. Combinação de N na P é N fatorial, aí eu acrescentei isso aqui, ó, P fatorial, N menos P fatorial. O N é o total de alunos, 30. E o P é quantos eu quero escolher, 3. Então, ó, eu troquei o N por 30, repetiu o fatorial. Troquei o P por 3, repetiu o fatorial. Troquei o N por 30, troquei o P por 3 e coloquei o fatorial. Primeiro, a gente vai resolver o que está dentro aqui do parêntese, tá certo? Então, ó, coloquei 30 fatorial, 3 fatorial e 30 menos 3, 27 fatorial. Aí, agora eu tenho que resolver isso aqui. Como é que eu resolvo isso? Aí, nós estudamos isso lá em fatorial no semestre anterior. Eu vou decrescer o maior até chegar a quem está mais perto dele, no fatorial. Então, o 30, quem está mais perto dele é quem? É o 27. Então, eu vou decrescer esse 30 até chegar ao 27 para eu poder cancelar. Então, vamos lá. 30 vezes o antecessor, 29, vezes o antecessor, 28, e o antecessor de 28, 27. Parei no 27 porque era onde eu queria parar, para cancelar. Como eu não fui até o 1, eu vou lembrar de colocar o fatorial. Aí, ó, 27 fatorial eu posso cancelar com 27 fatorial. Então, só vai ficar ó, 30, 29 e 28. Esse 27 cancelei com esse. E aqui embaixo 3 fatorial. Só que quem é 3 fatorial? 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Tá certo? Agora é só multiplicar. Vou multiplicar o 30 por 29 por 28. E aqui embaixo vou multiplicar o 3 por 2 e 1. Se eu multiplicar 30, 29 e 28, eu vou obter 24.360. E 3 vezes 2 vezes 1 me dá 6. 24.360 dividido para 6 me dá 4.060. Então, eu consigo formar 4.060 comissões diferentes com esses 30, sendo que eu estou escolhendo 3 diferentes. Tá certo? Então, vamos de novo. Ó. Combinação. Por que eu usei combinação? Porque a ordem não importa. Quando eu troquei os alunos na comissão, a comissão não mudou. Continuou sendo a mesma comissão. Tá certo? E aí, na fórmula de combinação, eu preciso tirar o total de elementos, que é 30, e quantos eu quero escolher, que são 3. E eu vou substituir o valor de N por 30 e o valor de P por 3. Tá certo? Lembrando de resolver esse parêntese aqui primeiro. Bom, agora nós chegamos na parte que eu considero o mais importante desse conteúdo. É identificar
numa situação problema, sem que eu esteja na seção de arranjo, sem que eu esteja na seção de combinação, qual dos dois eu vou usar? Na verdade, eu incluiria aí também a permutação. Mas para ficar mais fácil, como a gente já trabalhou permutação na aula anterior, nós vamos falar só de arranjo e combinação, tá certo? Então vamos lá. Arranjo, quando é que eu uso? Quando a ordem é importante. Aí eu vou usar quando a ordem é importante e de um total de coisas, de elementos, que é o N, eu vou escolher P. Eu vou escolher uma quantidade menor do que o total que eu tenho. Por exemplo, se eu tiver 20 lápis de cor e eu quero escolher 2 cores, então, e a ordem importar, digamos assim, quando eu for pintar uma bandeira, as faixas, a ordem importar, aí sim, eu estou falando de o total que eu tenho e quantos eu quero escolher. Eu vou usar arranjo. Porque se eu tivesse um total de 7 pessoas e eu fosse escolher as 7, eu não usaria arranjo, eu usaria permutação, tá certo? E quando é que eu uso combinação? Quando a ordem não importa. Então, arranjo, a ordem importa. Combinação, a ordem não importa. Como é que eu sei? Eu fico imaginando na troca dos elementos que eu vou escolher se está me gerando um novo agrupamento ou não. Aqui ficam algumas dicas. Geralmente, as questões que falam de números, para formar números, certo? Que fala de ganhar primeiro, segundo, terceiro lugar, que fala de cargo, presidente, vice-presidente, são questões que tratam de arranjo, que a ordem importa. As questões que falam de combinação são um pouco mais diferentes. Elas vão falar geralmente de comida, elas podem falar de formar comissão entre pessoas sem ter cargo, de formar grupos, entendeu? Esse tipo de problema geralmente é abordado com combinação. Olha a palavra que eu estou dizendo, geralmente, né? Mas para ter certeza, a gente precisa analisar problema a problema, tá certo? Vou colocar alguns problemas agora e a gente vai tentar entender tentar identificar, na verdade, se a gente vai usar arranjo ou combinação. Vamos lá. Primeiro problemazinho. Em uma empresa, 15 funcionários se candidataram para as vagas de diretor e vice-diretor financeiro. Eles serão escolhidos através de voto individual dos membros do conselho da empresa. De quantas maneiras distintas essa escolha pode ser feita? Para um pouquinho, leia novamente e me diga se você acha que esse é um problema que vai ser abordado por arranjo ou combinação, né? Usando aquelas dicas que eu acabei de dar. Eu acho que fica claro perceber que é um problema de arranjo. Por quê? Porque está envolvendo cargos, diretor e vice-diretor. Se eu escolho a Vanessa para ser diretora e o Marcos para ser vice-diretor, é uma comissão. Aí, se trocar as posições, o Marco for vice-diretor, for diretor, e a Vanessa for diretora, aí já é diferente, não é? Porque eles estão ocupando cargos diferentes. Eles estão em posições diferentes, não é assim? Então, nesse tipo de problema, a ordem importa. Se a ordem importa, eu tenho que usar o quê? Arranjo, não é assim? Bom, então vamos lá. Eu vou usar arranjo porque a ordem importa. Agora eu vou analisar qual é o total de funcionários que vão se candidatar. Ele está dizendo aqui que numa empresa tem 15 funcionários. E desses 15 eu tenho que escolher um diretor e um vice-diretor financeiro. Então, dos 15, que é o total, é o meu N, eu vou escolher 2. 2 que é o meu P, certo? Então, vamos lá. O meu N é 15 e o meu P é 2. Vamos para a fórmula. Arranjo de N na P é N fatorial, N menos P fatorial. Então, eu vou substituir o N por 15 e o P por 2. Vamos substituir, ó. Arranjo de 15 na 2 vai ser 15 fatorial, 15 menos 2 fatorial. Então, 15 menos 2, resolvendo aqui primeiro o parêntese, eu vou ficar com 15 fatorial sobre 13 fatorial. Aí, eu vou decrescer o 15 até chegar aonde? O 13. Como a gente está tratando sempre de arranjo e o N é maior do que o P, sempre o maior número vai ficar aqui em cima. Então, você também não precisa se preocupar com isso. Então, vamos decrescer, ó, 15 vezes 14, que é o antecessor, vezes 13. Por que eu parei no 13? Porque aqui embaixo tem 13 fatorial. Aí, eu posso cancelar o 13 fatorial com 13 fatorial.
só ficou 15 vezes 14, porque esse aqui nós cancelamos. 15 vezes 14, 210. Então, existem 210 maneiras diferentes de que duas pessoas sejam escolhidas, tá certo? Vamos para mais um problema. Problema número 5 diz o seguinte: Júlia deseja viajar e levar 5 pares de sapato. Sabendo que ela possui em seu guarda-roupa 12 pares, de quantas maneiras diferentes Júlia poderá escolher 5 pares de sapatos para sua viagem? Então, primeira coisa, vamos imaginar, isso é arranjo ou é combinação? Vamos analisar uma escolha. Digamos que Júlia tem um sapato rosa e um preto. Aí ela escolheu levar esses dois. Se eu trocar a posição e escolher preto e rosa, vai fazer diferença? A ordem é importante? Gerou uma nova comissão? Ou são os mesmos sapatos que vão na bolsa dela? Se ela escolher rosa e preto e depois preto e rosa, ela ainda estará levando os mesmos sapatos. Não fará nenhuma diferença, não é assim? Porque como não tem posição, não tem indicações diferentes de ordem entre os sapatos, nesse caso, a gente identifica que a ordem não importa. Se a ordem não é importante para gerar um novo agrupamento, nós vamos usar combinação. Aí a fórmula de combinação é essa. Combinação de n na p é n fatorial sobre p fatorial, n menos p fatorial. O que eu acrescentei, o que é diferente da de arranjo, é que aqui embaixo a gente acrescenta esse p fatorial para tirar todas essas repetições. Como é o caso de eu levar um sapato rosa e preto e depois eu contar de novo ele como sendo preto e rosa, certo? Então agora eu volto para o problema e vou tirar o valor de n e o valor de p. N é o total de elementos. Quantos sapatos eu tenho no meu guarda-roupa? Bom, eu tenho 12 pares. E desses 12 pares eu vou levar quantos? Que é o P. Eu vou escolher 5 pares. Então, o meu N é 12 e o meu P é 5. Que dos 12, do total, eu vou escolher 5. Usando a fórmula de combinação, nós vamos substituir o valor de N por 12 e de P por 5. Então, vamos lá. Eu substituí o N por 12 e o P por 5. Então, vai ficar 12 fatorial. Aqui embaixo, 5 fatorial. Aí, N menos P. 12 menos 5. Primeiro, a gente precisa resolver esse parêntese. Então, eu vou ficar com 12 fatorial, 5 fatorial, vezes, aí 12 menos 5, 7 fatorial. O maior é o 12. Quem está mais próximo dele é o 7. Então, eu vou decrescer o 12 até chegar ao 7, ó. 12, o antecessor 11, o antecessor 10, o antecessor 9, o antecessor 8, o antecessor 7. Como eu não fui até o 1, eu não resolvi o fatorial, então eu coloquei aqui fatorial. E aqui embaixo é só repetir, ó, 5 fatorial vezes 7 fatorial. O 7 fatorial eu vou cancelar com 7 fatorial. Então, só vai ficar 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8, tá certo? E aqui embaixo 5 fatorial. Vanessa, por que você não continuou até o 5 para cancelar? Não posso, porque aqui, ó, quando eu cancelei o 7, o fatorial desapareceu. Agora, aqui embaixo do 5, o fatorial ainda existe. E é por isso que eu tenho que resolver o fatorial de baixo. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Agora é só continha, né? Ficou um pouquinho apagado, mas você vai multiplicar todos esses valores, todos os valores de baixo que vai ficar 95.040 dividido por 120, que dá 792, tá certo? Então, multiplicando 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 dá 95.040 sobre 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dá 120. Dividindo 95.040 por 120 me dá 792, que é o total diferente de formas de levar esses 5 pares de sapatos, tendo 12 sapatos disponíveis no meu guarda-roupa, tá certo? Então, eu acho que ficou claro para entender que arranjo, a ordem importa. Combinação, a ordem não importa, tá certo? E quando é que eu uso a permutação, Vanessa? Quando eu estou trabalhando com todos os elementos e a ordem é importante, tá certo? Então, da mesma forma que a gente fez na aula anterior, a sugestão é que agora, após assistir essa videoaula, vocês façam a leitura da página 239 e 240, que vai explicar, vai falar sobre arranjo simples e tem a resolução de alguns exemplos, e também da página 243, 244 e 245, que fala sobre combinação simples.
Essas páginas se referem a páginas do livro didático de vocês, tá certo? Após fazer essa leitura e assistir às videoaulas, aí a sugestão é que vocês tentem resolver as questões da página 46, 47, 40, desculpa, as questões 46, 47, 48, da página 241. Essas questões falam de arranjo, então você já sabe que vai ter que usar arranjo, mas é importante ler o problema e ir tentando identificar em que elemento que ele está mostrando ali que a ordem é importante. E também tentem resolver os exercícios da página 247, essas 4 questões, a questão 57, 58, 59 e 61, que vão tratar de combinação. Então, pessoal, só para reforçar, essas páginas aqui de cima são páginas em que no livro didático de vocês está explicado o conteúdo. Esses são os exercícios que eu estou propondo que vocês tentem resolver. É a questão 46, 47, 48, 57, 58 e 59 do livro didático. Você vai tentar resolver no seu caderno, tá certo? De maneira organizada. Depois que você tentar resolver, ou caso você tenha alguma dificuldade durante a resolução, você pode me procurar para que eu ajude a sanar. Nós também vamos falar dessas questões durante as nossas aulas do Google Meet, mas caso você prefira, também já estou deixando disponibilizado no canal do YouTube, também está no Classroom, o linkzinho da videoaula onde eu faço a correção passo a passo desse exercício. Volto a dizer, é muito importante que antes de que você assista esse vídeo de correção, você tente resolver, para perceber até que parte você consegue chegar e onde está localizada a sua dúvida, tá certo? Bom, essa era a nossa videoaula de hoje. Essa videoaula é muito importante. Análise combinatória é um bloco que você vai ter que estudar e revisar depois, porque é um conteúdo que é muito cobrado nas avaliações externas e na prova do Enem, tá bom? Bom, eu aguardo vocês na nossa próxima videoaula. Qualquer dúvida eu estou à disposição e um abraço.